E aí, galera Cruz Maltina? Chegou a hora de mais um vídeo recheado de informações quentes sobre o nosso amado Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquela força com o like, hein? Vamos lá conferir as últimas notícias fresquinhas do nosso amado clube. Em uma entrevista realizada na noite desta quinta-feira, o presidente do Vasco, Pedrinho, atualizou a torcida sobre o andamento das negociações envolvendo a venda da SAF. Durante o evento de lançamento do Campeonato Carioca de 2025, realizado no Museu de Arte Moderna, MAN, Pedrinho deixou claro que não há como apressar as tratativas com os investidores. Ele destacou que, embora a torcida tenha pressa pela definição, as negociações demandam paciência, pois o processo envolve o trabalho minucioso de análise por parte dos investidores, e não uma simples cobrança. Não posso chegar e pedir uma proposta, isso não faz parte de uma negociação, explicou o presidente. Ele também ressaltou que as críticas sobre sua falta de iniciativa não procedem, pois sua função é passar todos os dados necessários aos investidores, que assinaram acordos de confidencialidade, e aguardar a resposta deles. O dirigente frisou a importância de respeitar o tempo das avaliações financeiras, mas reforçou que o Vasco segue em constante expectativa. Se não houver propostas, a responsabilidade é honrar os compromissos do clube, afirmou. Essa declaração, embora descomplicada, reforça a dificuldade de encontrar uma proposta que atenda às necessidades financeiras do Vasco e que corresponda às expectativas de todos os envolvidos. Em relação aos investidores, Pedrinho revelou que há 5 grupos demonstrando interesse pela SAF do Vasco, sendo 3 deles com o NADA Non-Disclosure Agreement assinado. Ele informou que todos estão praticamente no mesmo estágio de avaliação, e ainda não há um número definido de pessoas trabalhando nas questões contratuais. O presidente afirmou que, enquanto isso, a prioridade continua sendo garantir que o clube honre seus compromissos financeiros, mesmo diante da indefinição sobre o futuro da SAF. No que diz respeito ao novo treinador do Vasco, Fábio Carille, Pedrinho se mostrou entusiasta, destacando a experiência vitoriosa do comandante. Ele fez questão de desviar das críticas, enfatizando que o trabalho de Carille nas categorias carentes do elenco foi bem identificado pela diretoria, com as contratações mapeadas e discutidas de maneira objetiva. Pedrinho também comentou sobre a chegada de reforços, incluindo Meia Tietê, com a promessa de mais novidades nas próximas semanas. No entanto, foi claro ao afirmar que algumas negociações ainda estão em andamento, com algumas avançadas e outras mais iniciais. Em relação a novas contratações, Pedrinho confirmou o interesse no zagueiro Maurício Lemos, que pertence ao Atlético Mineiro, mas destacou que o negócio ainda não foi fechado. Ele também aproveitou para ressaltar a dificuldade do mercado e a necessidade de paciência. Quando tudo estiver assinado, o torcedor ficará sabendo, afirmou Pedrinho, reforçando que o objetivo é ser assertivo nas próximas movimentações, sempre priorizando o potencial de desenvolvimento dos jogadores. Assim, o presidente deixa claro que a gestão busca equilibrar rapidez nas negociações com uma avaliação criteriosa, para fortalecer ainda mais o elenco vascaíno. O rumor da possível volta de Germán Cano ao Vasco da Gama tem agitado as redes sociais e gerado grande expectativa entre os torcedores. O atacante argentino, que fez história no clube entre 2020 e 2022, é um dos jogadores mais admirados pela torcida vascaína, e sua contratação teria um impacto imediato. Durante sua passagem pelo Vasco, Cano se tornou ídolo ao marcar 43 gols em apenas 2 anos, tornando-se o segundo estrangeiro com mais gols na história do clube. Agora, com o Fluminense em sua trajetória, o artilheiro de 44 gols em 2022, incluindo recordes históricos no futebol brasileiro, é cogitado para um retorno triunfal ao clube que o consagrou. Germán Cano, descrito como um atacante letal e exímio finalizador, conquistou o coração da torcida com seu faro de gol e suas atuações decisivas, como nas finais do Campeonato Carioca de 2022, onde marcou todos os gols nos Fla-Flus. Após uma temporada de recordes no Fluminense, onde foi artilheiro da Copa Libertadores e do Brasileirão, a possibilidade de um retorno ao Vasco reacende as esperanças de novos feitos no clube. Cano poderia ser o grande reforço para a busca de títulos importantes, somando experiência e uma incrível capacidade de decisão a um time que tem se reestruturado para brigar por grandes conquistas. O que será que o futuro reserva para o ídolo vascaíno? A torcida já está ansiosa por essa possível confirmação. Germán Cano é reconhecido por sua impressionante habilidade de posicionamento e precisão nas finalizações, características que o tornaram um dos atacantes mais temidos do futebol brasileiro. Sua capacidade de aparecer nos momentos mais decisivos, seja com um gol salvador ou uma assistência preciosa, é uma das marcas registradas de seu estilo de jogo. Cano é um artilheiro nato, com uma leitura de jogo refinada, que lhe permite se antecipar aos zagueiros e aproveitar as oportunidades de gol com uma frieza impressionante. Seu desempenho nas grandes competições, como a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, mostra que ele tem o que é necessário para brilhar em qualquer situação, e sua possível volta ao Vasco seria um reforço de peso para um time que busca alçar voos ainda mais altos.
Antes de seguirmos, se curtir o vídeo, deixa um like e ativa o sininho no canal do Casaca News para não perder nada novo, tá? Continuando. Germán tem mostrado um desempenho impressionante nas últimas temporadas, consolidando-se como um dos atacantes mais letais do futebol brasileiro. Durante as temporadas de 2022 e 2023, ele alcançou números notáveis, especialmente com o Fluminense, onde se destacou como artilheiro. Em 2022, Cano foi o grande protagonista do time, marcando 44 gols e quebrando recordes históricos do futebol brasileiro, incluindo o de maior número de gols no Campeonato Brasileiro desde 2008, com 26 gols. Seu impacto não se limitou ao nacional, ele também teve papel fundamental nas vitórias do time na Copa do Brasil e na Libertadores, onde se consagrou artilheiro e ajudou a garantir o título continental. Com uma capacidade de definição excepcional, Cano se provou capaz de liderar uma equipe em competições de alto nível, além de ser eleito o melhor jogador do Campeonato Carioca, onde também brilhou com gols decisivos em finais contra o Flamengo. Com sua chegada ao Vasco, a expectativa é que Cano traga ainda mais experiência e instinto goleador ao time, algo que poderia elevar o nível do ataque cruzmaltino. Sua visão de jogo e habilidade em encontrar espaços na defesa adversária são características que podem ser fundamentais para o Vasco, especialmente em competições como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Cano tem a experiência de disputar grandes competições internacionais e a frieza de quem já enfrentou as maiores equipes do continente. Caso ele se junte ao Vasco, não seria surpresa vê-lo se tornar um ícone da equipe, levando o time a novas conquistas e potencialmente reavivando a grandeza do clube carioca. Com ele, o Vasco poderia ter a estabilidade e a confiança em seu ataque, crucial para almejar objetivos mais ambiciosos. A chegada de Germán Cano ao Vasco certamente é um dos tópicos mais comentados no momento, e a pergunta que fica no ar é: será que o artilheiro vai conseguir reproduzir no clube carioca o mesmo sucesso que teve no Fluminense? O atacante não apenas se destacou como um dos maiores goleadores da história recente do futebol brasileiro, mas também conquistou títulos importantes. Diante de uma possível transferência, o que você, torcedor vascaíno, espera de Cano? Será que ele será capaz de trazer ao time a consistência que faltava no setor ofensivo nas últimas temporadas? O que você acha do impacto de sua experiência e instinto goleador em um clube com o peso da camisa do Vasco? Além disso, com o Vasco em uma fase de renovação e com um elenco buscando voltar a brigar por títulos importantes, será que a presença de um jogador como Cano poderia fazer a diferença nos jogos mais decisivos? A torcida do Vasco, conhecida pela sua paixão e exigência, tem um papel fundamental na evolução do time, e é interessante pensar se Cano tem o potencial de se tornar um ídolo tão grande quanto outros grandes nomes que vestiram a camisa do clube no passado. O que esperar do entrosamento entre Cano e os demais jogadores, e como ele pode influenciar positivamente o desempenho de outros atacantes? Fica a dúvida: com a chegada de Cano, o Vasco está finalmente pronto para voltar ao topo do futebol brasileiro e internacional? A torcida, com toda a sua energia, apoio e amor incondicional, será um fator decisivo para fazer com que o atacante atinja seu potencial máximo. Como você vê o futuro do time com ele no ataque? É hora de dar esse passo para a grandeza, ou o Vasco ainda precisa mais peças para completar o elenco? Compartilhe sua opinião nos comentários e prepare-se para viver a expectativa de ver Germán Cano brilhar novamente nos gramados cariocas. Todo dia tem novidade do Vasco. Se inscreve no canal e dá um like para continuar sabendo de tudo. Comenta o que você acha nas notícias, isso ajuda muito o Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.